Aposto que você nunca imaginou que um bichinho, tão admirado por muitos, escondesse uma das habilidades mais brutais do mundo dos insetos. Aqui, cada folha esconde uma trama de poder, veneno e pura estratégia. Hoje, você vai ver aranhas sugando até a última gota de suas presas. Imagens que nenhum filme de ação conseguiria inventar. Formigas virando uma máquina de guerra mortal. Além de observar vespas de tão perto que vai repensar tudo o que sabe sobre predadores. Prepare-se para conhecer o lado mais brutal e surpreendente desses pequenos monstros que dominam o planeta. Pode esquecer tudo o que você achava que sabia sobre o mundo dos insetos. O que vem agora vai explodir sua visão sobre força, inteligência e crueldade em miniatura. Seja bem-vindo ao chão mais perigoso do mundo. Se você acompanha o canal, sabe que os insetos mais bonitinhos podem ser caçadores tão inteligentes que muita gente nem desconfia. E aqui, no chão da floresta, por mais que pareça calmo, no mundo deles, ninguém está seguro. Cada segundo é importante e cada passo é crucial para se manter vivo. Mas caminhando em um lugar escondido e parecendo uma semente na terra, vive um ser diferente de tudo que você conhece. A joaninha entra em cena como se fosse o personagem mais inofensivo da floresta. Todo mundo já desenhou uma joaninha na infância. Bolinhas pretas, carinha de boazinha, voando devagar. Parecendo até figurante de jardim de infância. Só que, por trás desse visual simpático, mora uma das predadoras mais implacáveis do mundo dos insetos. Acredite, a joaninha não está ali para brincar de fábula. Ela devora pulgões, cochonilhas, ácaros e até ovos de outras espécies, sem o menor peso na consciência. Tem agricultor que trata a joaninha como guardiã de plantações, mas para os pequenos inimigos dela, não existe nada pior do que ver essa bolinha vermelha chegando. Uma joaninha adulta pode engolir centenas de pulgões por dia. E ela não liga para laços familiares. Se for preciso, come até os ovos de outras joaninhas para garantir a própria sobrevivência. Fofura aqui não passa de disfarce. Mas o verdadeiro lado selvagem aparece mesmo quando a joaninha ainda é só uma larva. Nessa fase, ela lembra muito mais um pequeno dragão de armadura do que aquele inseto redondinho que a gente imagina. A larva de joaninha tem corpo alongado, espinhos, cores berrantes e anda pelo jardim devorando tudo o que pode. É voraz de um jeito que parece mentira. Em poucos dias, triplica de tamanho. Muda de pele várias vezes. Cada muda é como se fosse um upgrade de armadura. E segue comendo como se estivesse numa corrida contra o relógio. Não tem piedade. Se faltar comida, a larva ataca as irmãs da mesma ninhada. A sobrevivência é regra, não exceção. Depois de comer tudo o que consegue encontrar e de trocar de pele 4 ou 5 vezes, a larva se prende num galho ou folha, forma uma espécie de casulo dourado e começa a se transformar. É ali pendurada de cabeça para baixo que ela se desmancha por dentro para dias depois renascer com aquela clássica carapaça vermelha. Sai do casulo ainda meio pálida, vai ganhando cor com o tempo e em poucas horas já está pronta para caçar de novo.
A joaninha é a prova de que tamanho não diz nada sobre poder. Sob o visual delicado, mora uma caçadora implacável, uma sobrevivente que faz de tudo para seguir adiante e que, quando necessário, vira monstro até para os próprios irmãos. Falar que Joaninha é só sortuda virou piada. Ela é, na verdade, um pesadelo ambulante para quem está no menu. Mas para entendermos melhor o que de fato é lutar pela vida, vamos conhecer o trabalho em equipe mais insano da natureza. E te garanto, isso aqui é de cair o queixo. Vamos descer um pouco, mergulhar de cabeça na terra úmida e escura, onde quase ninguém imagina que a vida pode existir em segredo. É aqui, invisível para a grande maioria, que a larva da cigarra passa praticamente toda a sua existência. Ela nasce minúscula, escava um túnel e simplesmente desaparece do mundo da superfície. Ali, enterrada, vive por anos, sugando a seiva das raízes e crescendo devagar, protegida de predadores e tempestades. Se engana quem acha que cigarra é só gritaria no verão. Antes daquele canto estourar no calor, a história dela é feita de paciência. O corpo vai mudando, se preparando para o grande dia. Quando finalmente sente que chegou a hora, cava seu caminho para fora, rompe a casca e se transforma numa cigarra adulta, com asas frágeis e o desejo irresistível de cantar e encontrar um par. É uma mutação que acontece rápido, quase mágica. Em poucas horas, a criatura que era cega e cinzenta se transforma em algo completamente diferente, pronta para viver uma temporada explosiva e curta no topo das árvores. Agora seguimos para outro canto desse subsolo curioso, onde o Polydesmus python, ou um diplópode gigante, um tipo de piolho de cobra, vive seu próprio épico subterrâneo. Quem não conhece, acha que é só mais um bicho enrolado. Mas a vida desse milípede é uma grande correria. Ele se arrasta devagar, deslizando por entre folhas em decomposição, raízes e pedras. Alimenta-se do que a floresta descarta. Matéria orgânica, fungos, tudo que serve para reciclar nutrientes e manter o solo vivo. O corpo segmentado, com dezenas de patinhas sincronizadas, não é só charme. Cada pedaço serve para proteger órgãos vitais e, em situações de perigo, liberar substâncias químicas que afastam predadores. Se algum bicho resolve atacar, ele solta um cheiro forte, um líquido que pode irritar ou até queimar a pele de quem não respeita o espaço dele. Do outro lado da floresta, mora a cobra cega, ou Cecília. Pequenininha, parece um verme grande, mas é um anfíbio. Diferente de cobra de verdade, ela não tem escamas e nem língua bífida, mas se move no escuro procurando comida, cavando túneis atrás de formigas, cupins e outros insetos pequenos. Sua pele é úmida, cheia de sulcos, perfeita para sentir as vibrações do solo. Quando a chuva aperta e o solo fica encharcado, a Cecília sobe para respirar. E aí, se alguém der sorte, pode até ver esse fantasma debaixo da folha.
Mudando de cenário, vamos subir o tronco, atravessar as folhas e chegar perto de outro espetáculo natural: as abelhas. Muita gente acha que fazer mel é simples, mas na verdade é engenharia fina, digna de prêmio. Tudo começa com as campeiras, aquelas abelhas exploradoras que saem à caça das melhores flores. Elas coletam néctar com a língua, armazenam numa espécie de bolsa dentro do corpo e voltam para a colmeia, onde passa de boca em boca entre as operárias, até virar aquele líquido dourado que a gente conhece. Mas não para por aí. Dentro da colmeia, o néctar é desidratado, perde água até ficar viscoso. As abelhas abanam as asas sem parar, criando uma corrente de ar que ajuda o mel a engrossar. E só depois disso, quando atinge o ponto certo, elas selam cada célula com cera, guardando esse tesouro para os dias difíceis. O que mais impressiona é perceber que, enquanto a vida segue correndo lá fora debaixo da terra e nos cantos das árvores, acontecem histórias que não cabem em livro nenhum. Onde nada é previsível, cada ciclo tem um truque novo e a próxima surpresa pode estar a meio palmo do nosso sapato. No fundo, quem topa observar de verdade nunca volta igual. Descobre que a floresta não é só cenário, é puro movimento, cheia de estratégias e reinvenções. Não precisa ir longe para encontrar maravilha. Basta olhar mais fundo e deixar a curiosidade ir cavando, porque aqui o extraordinário nunca tira férias. Formiga é aquele bicho que ninguém dá muita bola até esbarrar num formigueiro ou esquecer um doce em cima da mesa. Só que, se a gente olhar de perto, percebe logo. Formiga é sinônimo de força e trabalho em equipe, de um jeito que desafia tudo no mundo animal. Uma formiga sozinha já impressiona. Mas o verdadeiro espetáculo começa quando elas decidem agir em grupo. Elas não levantam só peso, levantam um exército inteiro para resolver qualquer problema. O segredo está no trabalho sincronizado e milimetricamente preciso. Se você pensa que tudo na vida de uma formiga é facilidade, está muito enganado. Essa formiga está a quase 100 metros do formigueiro e, após encontrar esse pedacinho de fruta, terá que percorrer uma longa jornada até o ninho. Afinal, a sobrevivência depende de cada uma. Mas essa espécie prefere outro tipo de alimento, e para algumas pessoas isso pode até ser maldade, mas é só um jeito de buscar comida. Enquanto explorava, uma formiga encontra um cupim distraído pelo caminho. Pronto, é o suficiente para ativar o modo arrastão. Em minutos, ela avisa as outras com rastros químicos. O formigueiro inteiro entra em movimento. E de repente, você vê uma tropa se organizando em fila, rodeando o cupim, desmontando o bicho pedaço por pedaço. Aqui tem a que corta, tem a que carrega, tem as que ficam cuidando do caminho e das ameaças. Não existe desperdício de esforço. Elas trabalham em revezamento, cada uma carregando sua parte, trocando de função, voltando para pegar mais. O cupim vai sumindo na velocidade de uma fábrica em dia de promoção. No final, não sobra nada. E não pense que é só isso.
Esses insetos têm comunicação própria, identificam cheiro de perigo, sabem recuar quando precisam e não hesitam em atacar juntos qualquer bicho que ameace o grupo. Cada indivíduo parece pequeno, quase insignificante, mas juntos as formigas viram uma força da natureza, capaz de derrubar obstáculos, vencer inimigos muito maiores e transformar até um simples cupim num banquete coletivo. É ver para crer. No mundo delas, ninguém é forte sozinho. A força mora no bando. Tem bicho que mete medo pelo tamanho. Tem bicho que assusta pela quantidade. Aranha assusta pelo método. Ela transforma qualquer canto em perigo. Costuma armar fios que parecem escondidos sobre o tempo, mas são armadilhas para qualquer ser pequeno que erre o caminho. Com esse aracnídeo, não tem conversa. Caiu na teia, já era. É nessa hora que começa a mágica brutal da natureza. A aranha fabrica sua teia dentro do próprio corpo, como quem produz munição sob demanda. Lá dentro, o material começa líquido e vira fio logo que sai das fiandeiras. Um verdadeiro arsenal de cabos de proteína. Ela usa um tipo para construir armadilhas, outro para embalar o que captura, outro só para sair correndo caso o jogo vire. Tudo na medida, tudo para garantir a refeição. E o segredo todo está na biologia. Dentro do abdômen, a aranha possui glândulas especiais, cada uma produzindo um tipo diferente de seda, mais elástica, mais pegajosa, mais resistente ou mais leve. Esse líquido de proteína, chamado fibroína, passa por canais estreitos e, ao entrar em contato com o ar, endurece rapidinho, formando fios finíssimos que, proporcionalmente, superam o aço em resistência. Cada fio sai por pequenos tubos chamados de fiandeiras, que a aranha controla como um maestro, misturando os diferentes tipos de seda para cada missão. Seja para prender um gafanhoto no ar, criar uma ponte entre galhos ou proteger seus ovos. A explicação científica é tão fascinante quanto o espetáculo. Tudo acontece em escala microscópica, e as proteínas vão se alinhando, mudando de formato e trançando verdadeiros cabos biológicos em questão de segundos. Por isso, aquela teia que parece frágil é, na verdade, um dos materiais mais avançados da natureza. Flexível, ultra-resistente e projetado para cada situação que a aranha enfrenta no mundo selvagem. Quando um inseto encosta, a aranha sente cada vibração, quase como se tivesse um radar natural nos pés, e se você acompanha o canal, já deve saber disso. Sem perder tempo, ela se lança sobre a presa e crava suas quelíceras, aquelas presas em formato de gancho, que funcionam como seringas. Ali, entra em ação o coquetel químico mais sinistro do reino dos artrópodes. Enzimas digestivas e toxinas poderosíssimas são injetadas direto no corpo da vítima. Mas como esse líquido poderoso age?
Essas enzimas são máquinas de desmontar proteínas. Assim que entram em contato com o interior do inseto, começam a quebrar músculos e órgãos, transformando tudo numa espécie de caldo nutritivo. O corpo da aranha já está pronto para absorver só o que interessa. Ela suga esse líquido rico em nutrientes, praticamente bebendo o animal dissolvido, enquanto do lado de fora, a carapaça vai murchando até virar um invólucro seco e leve, parecendo uma casca vazia. Se a caça for grande demais para resolver de uma vez, nada de desperdício. A aranha envolve tudo em camadas extras de seda, pendura o pacote em algum canto da teia e vai voltando aos poucos, repetindo o ritual até tirar o máximo de energia daquele corpo. No final, quando não sobra mais nada além do exoesqueleto ressecado, ela simplesmente corta fora ou deixa o vento levar, tipo uma limpeza automática. O truque todo acontece graças ao arsenal de enzimas, produzidas nas glândulas digestivas da aranha. A composição varia de acordo com a espécie e a presa, mas sempre serve para dissolver tudo que seja útil. Proteínas, gorduras, até partes de cartilagem de outros insetos. Uma biologia simples, uma predadora química, que desmonta o adversário antes mesmo de começar a comer de verdade. A aranha não come parte nenhuma. Ela transforma a presa num drink de proteína, descartando tudo que não presta. E a teia vira não só armadilha, mas cozinha, despensa e, quando necessário, lixeira. É o ciclo perfeito de um dos caçadores mais eficientes da natureza. Quando o assunto é defesa de território, poucas criaturas chegam perto do nível de paranoia de uma vespa. Imagina um condomínio fechado onde cada porteiro é armado e não pensa duas vezes antes de partir para a briga. É assim que funciona um ninho de vespas. Basta alguém passar perto, seja humano, bicho ou outro inseto, que as sentinelas do enxame já saem voando numa espécie de alerta máximo. Prontas para atacar em grupo. E não pense que é só picada. O veneno das vespas é uma mistura de toxinas tão eficiente que pode paralisar, doer ou até matar presas pequenas em minutos. Dentro desse ninho, a hierarquia é clara. Existe a rainha, as operárias e, em certas épocas, os machos. A reprodução é um capítulo à parte. A rainha é praticamente uma máquina de colocar ovos. Tudo começa quando ela encontra o lugar perfeito, geralmente em cavidades, galhos ou até embaixo de telhados. Ela mesma constrói as primeiras células com uma espécie de papel feito da mastigação de madeira e saliva, criando as paredes do ninho, onde vai depositar seus ovos. Assim que os ovos eclodem, as larvas nascem parecendo minhoquinhas famintas, dependentes das operárias para tudo. E aí começa a operação revezamento. Enquanto algumas vespas cuidam da defesa e manutenção do ninho, outras saem para caçar. Elas procuram outros insetos, capturam, paralisam com veneno e levam de volta para casa. Só que não é para elas comerem. O banquete é das larvas. As operárias mastigam as presas até virar uma papa proteica e alimentam as pequenas que crescem rápido, mudando de fase
até ficarem prontas para virar adultas. Quando chega a hora, cada larva tece uma espécie de tampão de seda, entra em estado de pupa e, dias depois, emerge como uma nova vespa. Pronta para defender o ninho ou sair pelo mundo. O ciclo é feroz e eficiente. Tudo gira em torno da proteção do grupo e do crescimento da próxima geração. E se algum predador ousa chegar perto do ninho, a resposta é sempre a mesma: enxame em fúria, ataque coordenado e um lembrete de que, na natureza, subestimar uma vespa nunca termina bem. Guardados nas ondas, enfim, o vento sopra histórias a contar. No peito arde o desejo de explorar. O mar profundo, avião de mistérios, leva sonhos entre os braços etéreos da imensidão. O coração se lança, entre as marés nasce a nossa dança. No meio de tanta correria, é fácil esquecer que a força que move a natureza é a mesma que nos sustenta todos os dias, mesmo quando a gente nem percebe. Tem uma parábola que sempre volta à minha cabeça. Jesus falou sobre o lírio do campo, aquela flor que não costura nem trabalha, mas é vestida com mais beleza do que qualquer rei. Ele quis mostrar que se até as plantas mais simples recebem cuidado e valor, imagina só o quanto a gente é amparado, mesmo nas tempestades. Isso vale para a gente, mas vale ainda mais para quem olha de perto o mundo dos bichos, das árvores, do solo, do ar. Basta prestar atenção para perceber que nada aqui vive isolado. Cada formiga carrega um grão para alimentar a colônia. Cada abelha visita 1000 flores para fazer uma gota de mel. Até o mais minúsculo inseto, aquele que passa despercebido, faz diferença na engrenagem gigante que mantém tudo funcionando. E é essa simplicidade que ensina, dia após dia, a humildade de saber depender do outro, de respeitar o tempo das coisas, de enxergar beleza no que nasce devagar. Quem já parou para admirar um pôr do sol entre árvores antigas ou ouviu o som das cigarras depois da chuva, sabe que nenhuma tecnologia do mundo substitui essa sensação de pertencimento. Somos todos terra, folha, raiz, água. Depender da natureza não é fraqueza, é a prova máxima de inteligência. É reconhecer que, assim como o lírio, a gente só cresce bonito porque está enraizado em algo muito maior que não se controla, mas que pode ser cuidado e que precisa ser defendido todos os dias. Não se deixe enganar pela rotina, nem ache que a natureza é só pano de fundo para selfie. Olhe de novo. Respire fundo. O segredo da vida, desde as histórias antigas até o último galho da floresta, é lembrar que cada dia é presente, que cada ciclo é renovação. E que tudo, absolutamente tudo, começa e termina na relação que a gente constrói com esse mundo vivo, cheio de exemplos e de esperança. No fim de tudo, a verdadeira força não está no tamanho do bicho, nem na velocidade de uma transformação. Está em aprender com a terra, confiar nos ciclos e carregar junto aquela fé serena de que, mesmo nos dias mais difíceis, sempre existe primavera pronta para florescer de novo.